Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graças a Deus nós estamos juntos pela graça do Senhor. Vamos orar. Deus, peço cobertura para mim, peço cobertura do Senhor sobre a vida de cada um que está agora assistindo, ouvindo, participando. Quero pedir cobertura, sim, Deus, cobertura do Senhor, para que esse momento seja um momento de vitória do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Lucas 9, 37 a 43. Vamos lá então, Lucas 9, 37 a 43. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Por isso que eu pedi cobertura de Deus, né? Só Deus para nos cobrir, para que o inimigo nada faça. Não, porque Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, não sobrou autoridade nenhuma para os demônios. Porém, nós precisamos repreendê-los e resisti-los, né? Tá bom. Lendo esse texto, alguns itens principais que eu quero falar, depois eu comento alguma passagem também. Satanás imita Jesus. O diabo, a única coisa que ele sabe fazer é imitar. Ele imita, ele nunca criou nada. Ele não cria nada, ele imita. Quando esse demônio estava dentro desse menino, o demônio está imitando o que o Espírito Santo faz, porque o Espírito Santo entra na gente e habita no corpo. Então o diabo imita o que o Espírito Santo faz. Imita. Imita. Em tudo, imita. Ele não cria nada, ele imita. O único criador é Deus. O único que criou alguma novidade, alguma coisa nova, diferente, só Deus. O diabo só sabe imitar, mas nada. Outro item. Conforme esse texto, nós vamos ver que o demônio precisa ser expulso. Simplesmente expulso. Sai dessa vida e agora. Ele deve ser expulso. Não confrontado. Expulso. Pelo nome todo-poderoso de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus. Outro item interessante.
há castas mais complicadas, há castas mais resistentes, que só saem com jejum e oração. Isso é outro item interessantíssimo. Há graduações de demônios. Existem alguns que eu tenho pesquisado na Bíblia e tenho meditado um pouco, Apocalipse, Pedro, Judas. Me parece que há uma casta de demônios que só será solta no finalzinho dos tempos, porque são muito destrutivos e eles não podem agora ser lançados na terra. Precisam estar trancafiados no inferno, porque eles são muito destrutivos. Me parece isso. Eu não estou falando, vai ser assim. Eu leio e entendo isso, porque diz que o anjo tirou a tampa do abismo e saíram uns demônios parecendo animais ferozes, escorpiões. E eu quero só te dar uma dica, e não vou falar nada, tá? Quando ele é olhado por trás, ele tem cabelo como que de mulher. E ele fere pela sua cauda. Acho que você dá conta de entender alguma coisa que eu estou falando. Coisas dos últimos tempos já estão na terra. Já estão na terra. Tá bom, vamos passar para frente. Outro item importantíssimo, que Jesus acreditava plenamente na existência, na realidade dos demônios. Então, às vezes a pessoa diz, eu creio em Jesus, mas não crê na existência dos demônios. Incrível, não? Incrível. Aliás, quando uma pessoa fica endemoniada, ele fala, é espírito bom, é espírito do pai que morreu, é espírito do avô, é o espírito bom, é o espírito desencarnado que está precisando não sei do que. Sabe, quando a gente fala que crê em Jesus, não é nos escritos de um outro homem, é no que Jesus falou. Muda totalmente. Pode até parecer como o diabo imita Jesus. Há uma imitação, mas quem conhece a nota real, R$100 verdadeiros, vai saber que os R$100 falsos são R$100 falsos. Aquela nota é falsa. Quem não conhece, pega qualquer um e acha que está tudo certo. Nunca se preocupou com isso, né? E o último item que eu anotei para não me esquecer é que Jesus fazia distinção, diferença entre doenças, enfermidades e possessão demoníaca. Uma pessoa estava doente porque tinha demônio. Jesus expulsava o demônio. Uma pessoa estava doente porque tinha uma enfermidade. Jesus expulsava a enfermidade. Com o mesmo comando, mas era enfermidade, não era demônio. Existem doenças que são de demônios, existem doenças que são doenças que vieram para o mundo com a entrada do pecado. Versículos 37 a 43 de Lucas 9. Dentre a multidão surgiu um homem, suplicando que o filho dele estava com espírito mau, era filho único, ele estava desesperado, diz que o menino gritava, o espírito mau, o demônio, o atirava por terra, fazia o menino ter convulsão, espumar pela boca, né? E dificilmente deixava, e quando deixava ele ficava quebrado. Então o demônio judiava desse menino ao máximo. Não matava, mas deixava o menino arrebentado, depois de uma sessão de tortura. E o pai estava desesperado, correu atrás de Jesus, no meio da multidão foi atrás de Jesus. No versículo 40 diz, o homem diz, eu pedi aos discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Aquele demônio era cruel, terrível, casta, diferente. Existem aqueles demônios que só sabem passar medo nos outros. Mas existem os demônios que de fato são terríveis.
Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Existem demônios, e esses são os piores, os resistentes. Eles resistem à oração, resistem à pregação, louvor. Eles aguentam ficar dentro de um culto o tempo todo. Eles se apresentam com dignidade. São difíceis de ser detectados, porque eles são dignos diante dos homens. Mas ele cria na mente humana uma fortaleza tal, a fortaleza fica tão forte, e a pessoa se julga inteligente, capaz, sábia. É a capacitação desses demônios. Eu não sei explicar isso. Claro que eu não sei. Foi Jesus quem disse que algumas castas são piores. Está aqui, quando disse, os discípulos não puderam expelir. E Jesus disse: vocês são uma geração incrédula e perversa. Isso ele falou para os seus discípulos. No outro texto diz que essa casta não sai se não for por oração e jejum. Oração e jejum, não é orar na hora ali expulsando, não. É vida de oração, vida de jejum. Difícil, eu te falo que isso é difícil. Te falo que isso é difícil, porque é consagração, né? Quando no versículo 42 diz que Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou para o seu pai. Todos ficaram ali admiradíssimos diante da majestade de Deus. Então a atitude de Jesus com respeito aos demônios é essa atitude de crença, sabendo que eles existem, é uma realidade, mas Jesus tem autoridade sobre todos eles. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus. Ele tem a autoridade, toda a autoridade é dele. Então, aquele que crê nele recebe essa mesma autoridade. Aí são outros textos que a gente deveria ler para compreender como que, citando Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder é uma autoridade sobre demônios e sobre várias outras coisas. Fica com essa palavra. Não brinque com o mundo espiritual. Não brinque. É uma realidade o mundo espiritual. E o inimigo é mau e é destruidor. Ora comigo. Deus, eu suplico a tua bênção sobre cada um daqueles que estão comigo nesse momento, orando comigo nesse momento, para que a sua vida seja uma vida de autoridade contra as hostes do mal, autoridade no nome de Jesus, para que o inimigo não minta a eles, para que o inimigo não os engane, para que o inimigo não tenha autoridade sobre a vida desse povo e não suplante a fé, a esperança e o amor que cada um tem no coração, em nome de Jesus, amém e amém. Assim Deus abençoe nossa vida, sua vida, em nome de Jesus, e abençoe nossa cidade, em nome de Jesus, e abençoe nossa semana, o mês, o ano, em nome de Jesus, amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no